Salve, salve Umbanda, Axé, Mojubá, meu nome é Márcio Henrique e hoje a gente está aqui no canal do Umabanda para começar uma série de vídeos novos. Como vai funcionar? Vocês deixam as perguntas e eu respondo as dúvidas que são mais constantes. Aqui a gente tem algumas dúvidas que vieram lá do Instagram, do canal Umabanda no Instagram. O que a gente vai fazer? Você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários ou você pode deixar a sua pergunta para mim lá no Instagram, @uma_banda_. Beleza? Então, vamos embora pro vídeo, vamos responder pergunta, vamos falar de Umbanda. Então, se você não é inscrito no canal e curte esse conteúdo, quer estudar Umbanda, se inscreve aqui embaixo, deixa logo teu joinha nesse vídeo e compartilha ele nas redes sociais. Por quê? Porque a dúvida que deixaram aqui para mim, para a gente responder, pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então, compartilhando esse vídeo, você também está ajudando outras pessoas a estudar Umbanda. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. A Carla Bononi perguntou lá no Instagram: ao invés de usar imagens no altar, posso usar elementos? Somente elementos? Beleza, qual a resposta? Sim, pode. O seu altar ele pode ser montado do seu jeito, com a sua cara. O importante do seu altar é que ele expresse a sua espiritualidade. Então ele pode ter imagens católicas, ele pode ter imagens de orixás, ele pode ter só pedra. Tem gente que faz altar só com cristais, pedras e cristais. Ele tem que expressar a sua fé, ele tem que expressar quem você é. Você pode colocar lá imagens dos seus guias, você pode colocar velas, você pode colocar quartinhas, você pode montar o altar do seu jeito. O importante é que ele seja montado com fé e amor, independente de se você vai usar elementos ou imagens, se essas imagens vão ser católicas ou se vão ser imagens de orixá. Monta teu altar com fé, monta teu altar com amor e monta um altar que expresse você. A segunda pergunta é da Rejane Lopes. Ela perguntou o seguinte, ó: é errado não me sentir tão pecadora quanto as pessoas dizem que os humanos são? Não, não é errado não se sentir pecadora, até porque o conceito de pecado na Umbanda não existe. A gente não acredita em pecado. A gente acredita assim que o ser humano, ao longo do seu caminho, da sua trajetória encarnatória, ele comete desequilíbrios, mas são desequilíbrios, não são pecados, porque o conceito de pecado ele é judaico-cristão. O conceito de pecado diz que a criatura pode ofender ao Criador, e isso não entra na minha cabeça. Então, se você não se sente pecadora, Rejane, beleza, eu também não. Pergunta número 3, o Vini Heitor perguntou lá no Instagram também de Umabanda: qual o fundamento do copo de água ao lado da vela? Bom, tem muita coisa para explicar sobre esse copo de água, mas a gente pode resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente pode entender que a água é condutor universal. Então, aquelas energias que estão ali, que você quer que sejam recolhidas, elas vão ser conduzidas para aquele copo d'água, vão ser canalizadas através daquela vela que você consagrou, que você imantou, que você consagrou ao seu anjo da guarda, que você consagrou ao seu orixá, que você consagrou ao seu guia, ao seu protetor, ao seu mentor, enfim. E aí você vai colocar o copo d'água do lado. Por quê? Tal como condutor universal, essa água vai receber essas energias e quando ela for despachada, quando essa água for jogada fora, seja na terra, seja num vasinho de planta, seja em água corrente, essas energias vão ser mandadas embora junto com essa água que foi despachada. Então, por que a água do lado da vela? Porque a água é um condutor universal e ela vai servir para conduzir as energias que você está ali firmado, que você está ali firmando, que você está ali mentalizando naquela vela. A outra pergunta é muito pertinente. A Tabaqueiro da Fé perguntou o seguinte: tenho que me afastar do terreiro por motivos de trabalho, por motivos de emprego. Eu posso manter as minhas firmezas? Cara, a minha opinião é a seguinte: você deve manter suas firmezas. Tá indo ao terreiro ou não tá indo ao terreiro não significa continuar umbandista ou deixar de ser umbandista. E um umbandista faz firmeza. Então você pode continuar fazendo suas firmezas para o seu anjo da guarda, para o seu preto velho, para a sua esquerda, para o seu caboclo, todas as firmezas que você está acostumado a fazer, continua vivenciando a sua fé, tá? Então, independente de você estar podendo ir ao terreiro nesse momento ou não estar podendo ir ao terreiro nesse momento, até porque tem muita gente que nesse momento não está podendo ir ao terreiro, você mantém as suas firmezas, vive a Umbanda no seu dia a dia, vive a Umbanda na sua casa, vive a Umbanda no banho de erva, vive a Umbanda na firmeza, vive a Umbanda na reza, vive a Umbanda na defumação, vive a Umbanda. Então, fazer firmezas é um ritual umbandista. Se você tem a Umbanda como a sua religião, como aquilo que supre a sua lacuna de fé na sua vida, continua mantendo as suas firmezas, continua fazendo as suas firmezas,
do seu jeito, na sua casa, com a sua fé, com o seu amor pelos seus guias, pelos seus orixás, e tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo. Bom, essa aqui também está no Instagram do Uma Banda. Comecei o desenvolvimento agora. Devo seguir a intuição e os movimentos que eu sinto vontade ou seria animismo? Quem perguntou foi a Sônia _Sols. Então, essa é uma dúvida de muita gente, né? O que sou eu e o que é o guia? Eu tô ali e aí chama caboclo e aí dá vontade de bradar, de bater no peito, e aí chama Exu, dá vontade de dar uma gargalhada, jogar a cabeça para trás, e aí chama Preto Velho, dá vontade de se curvar. Sou eu? É minha cabeça que está fazendo isso? É o guia que está querendo isso? Sou eu ou é o guia? Essa pergunta não quer calar nunca, né? Então, não é animismo. É você deixar as energias fluírem e não se travar. Entender o que o guia quer, como diz no terreiro, né? Firmar a cabeça. O que é firmar a cabeça? É se concentrar, entender o que aquela energia quer, o que aquela energia busca, como aquela energia quer se manifestar através de você e deixar fluir. Fica facinho para o guia, né? Fica facinho para o guia, deixa o guia trabalhar. Então não fica pensando assim, é animismo, é coisa da minha cabeça. Tá tudo bem, deixa o guia trabalhar. Se der vontade de bater no peito, bate. Se der vontade de gargalhar, gargalha. Se der vontade de girar, gira. Só entende que aos poucos você vai começar a entender o que é seu e o que é do guia. E toma cuidado com os exageros, tá? Excesso de confiança é ruim no desenvolvimento mediúnico. Falta de confiança também é ruim no desenvolvimento mediúnico. Procura o equilíbrio, procura firmar a cabeça, procura ter concentração e entender qual é o movimento que o guia quer. Se aquele movimento for realmente o que o guia quer, deixa fluir. Então vamos lá, vamos para a sexta pergunta. O Carlos Sede, lá no Instagram, também perguntou: pode incorporar mais de um Exu ou Pombagira na hora da gira? Pode, não está escrito em lugar nenhum que não. Agora, tem a necessidade, a gente tem que entender que às vezes precisa, às vezes não precisa. Então, tem necessidade de incorporar 3 Exu, 4 Pombagira, 5 Exu Mirim e um Malandro? Não sei, tem necessidade? Quem tem que saber isso é teu coração. Então, pensa na necessidade. Aí eu trabalho com 3 Exus, tem 3 Exus que se apresentam para o trabalho. Os 3 precisam se apresentar na mesma noite para trabalhar? O negócio tá tão feio assim mesmo que tem que se apresentar 3 Exus para o trabalho. Eu trabalho com mais 2 Pombagiras. Precisa se apresentar em 3 Exus e 2 Pombagiras para trabalhar na mesma noite? Será? Então, assim, essa é uma questão que só você pode responder. Por quê? Não tem lugar nenhum dizendo que assim, não pode. Só pode se apresentar um Exu por noite. Isso não está escrito em lugar nenhum. Só pode se apresentar uma Pombagira por noite. Tudo vai da necessidade energética do trabalho, tá? O trabalho naquela noite ele vai ter fundamentações e ele vai ter necessidades energéticas específicas. Precisa se apresentar? Quem precisa se apresentar? Precisa se apresentar um Exu, depois precisa se apresentar uma Pombagira? Precisam se apresentar 2 Exus diferentes? Precisa se apresentar talvez na esquerda um Malandro? Não sei. Não tem nada dizendo que não pode, mas eu acho que bom senso nesse momento, bom senso na Umbanda, né, galera? É fundamental. E aí vamos para a 7ª e última pergunta. Se Exu não é o diabo, o Anderson Pedra perguntou. Se Exu não é o diabo, por que ele tem chifre? Meu irmão, se todo mundo que tivesse chifre fosse o diabo, o mundo tava cheio de diabo por aí. Tinha um monte de amigo meu diabão. Mas agora falando sério, com relação ao diabo, ter chifre ou não ter chifre é uma construção histórica. Mas a gente pode dizer o seguinte: Exu não tem chifre. Exu foi demonizado, Exu foi diabificado, Exu foi transformado no diabo por uma cultura católica. Então, assim, a gente pode entender o seguinte: Exu, na figura, na imagem de Exu, tal como o orixá da cultura Nagô-Yorubá, não existe chifre lá no Exu, tá? Esse chifre foi colocado por uma cultura católica que quis comparar Exu à construção do diabo, do demônio judaico-cristão. Esse demônio judaico-cristão, aí eu posso te explicar o motivo pelo qual ele tem chifres. Desde que o mundo é mundo, a humanidade usa chifres para poder assustar, para poder mostrar poder. Então tem até um livro chamado O Poder dos Chifres. Depois você dá uma procurada na internet, a editora e tudo certinho desse livro. O nome do livro é O Poder dos Chifres.
você vai entender que o chifre é usado como um símbolo de poder, como um símbolo do caçador poderoso e um símbolo para colocar medo. Então a Igreja Católica, quando faz a construção coletiva daquele demônio que ela apresenta como aquele que ameaça, aquele que é o perigo, aquele a quem você deve evitar, aquele que é o mal, ela faz essa construção em cima dessa imagem do chifre, porque o chifre é algo que impõe medo, que impõe uma imagem de poder. Então, por isso a imagem do demônio é ligada à imagem do chifre. Porém, na cultura Nagoiorubá, repito, Exu não tem chifre, não tem rabo e Exu não é o diabo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu joinha. Se você pensou em alguma outra pergunta que você sempre quis fazer e ninguém nunca te respondeu, essa é a hora. Deixa a tua pergunta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para ter sempre acesso a conteúdo novo. Vamos estudar Umbanda aqui no YouTube. Salve, salve Umbanda, até a próxima, axé!